A aula de hoje é do pagamento. A quem se deve pagar? Bom, aqui na questão do pagamento, vamos verificar agora para quem deve ser feito o pagamento. É claro que, primeira coisa que tem que saber, o pagamento deve ser feito ao credor. Mas assim como quem deve pagar, a quem se deve pagar, tem algumas circunstâncias que devem ser analisadas perante a legislação e as relações jurídicas factuais. Bom, então vamos aqui. Vamos lá, primeira coisa, o pagamento deve ser feito ao credor ou a quem de direito o represente? O seu representante, certo? Ou a quem de direito o represente. Então, vamos lá, deve ser feito ao credor ou a quem de direito o represente. E aqui também aos seus sucessores. Quem são os sucessores? Os herdeiros que sucederam ao credor. Um crédito é um direito. Com o falecimento da pessoa, esse crédito passa a ser de propriedade dos herdeiros. Então, os sucessores passam a ser credores. A complexidade do pagamento para os herdeiros, para evitar que esse pagamento ocorra de forma errônea e etc., nós vamos verificar adiante a questão da segurança de se fazer esse pagamento um pouco mais adiante, quando falarmos da consignação e pagamento, para evitar que se pague para a pessoa errada. Mas ao credor, ao seu representante e aos sucessores. Isso está na primeira parte do artigo 308. Diz ele ali, o pagamento deve ser feito ao credor ou a quem de direito represente, ou a quem de direito represente. Segue daí o 308, na segunda parte, sob pena de só valer depois por ele ratificado ou tanto quanto reverter em seu proveito. Aqui ele está fazendo menção ao pagamento feito de forma errada, ele passa a ser válido quando posteriormente ratificado para o credor. Paga para um representante que não era o representante, mas depois ele vem a ser ratificado pelo credor. Aí então passa a ter validade. Ou se o devedor provar que o credor se aproveitou do objeto do pagamento, do objeto da prestação. Tiver meios de provar. Pagou para a pessoa errada, mas depois isso foi parar no patrimônio do credor. Mas essa prova daí fica a cargo do devedor. Isso aqui, se vocês perceberem bem, nessa questão do pagamento, que há uma maneira correta de fazer o pagamento, e se não é feito da maneira correta, o credor pode vir a ser impelido a pagar novamente. E aquele negócio, quem paga mal, paga duas vezes. Tomem vitamina C. Vamos lá. Quanto aos representantes, só para lembrar vocês, que nós temos três espécies de representantes. Temos o representante legal decorrente da lei, no caso os pais, em relação aos filhos. O representante judicial, os nomeados pelo juiz. Então, do espólio, o inventariante, do menor órfão, o tutor, do incapaz, o curador, da massa falida, o administrador judicial. Então, são nomeados por um juiz. E o representante convencional, que é aquele que é feito por contrato, a livre escolha da pessoa. Então, por exemplo, das empresas são representantes convencionais todos os seus prepostos. Quem são os seus prepostos? Seus funcionários. Então você chega numa empresa, você vai no mercado fazer compra e você paga a compra para a pessoa que está ali no caixa. E você não perguntou para ela, cadê a sua procuração, que te dá poderes para receber aqui? Mas ela está num local que demonstra claramente que ela é representante da empresa que tem poderes para receber e dar quitação àquela obrigação. Então a representação, às vezes ela dispensa da formalidade de um contrato, porque, dada a característica, ali de fato você encontra a representação. Então, porque você chega na empresa, a empresa ali no caixa, quem está no caixa pode receber. Então é representante. Há ainda um representante tácito aqui do artigo 311 do Código Civil, que ele diz o seguinte:
considera-se autorizado a receber o pagamento o portador da quitação, salvo se as circunstâncias contrariarem a presunção daí resultante. Considera-se, tá, representante quem está portando a quitação dada pelo credor. Tá? O que é a quitação? Quitação nós veremos nas próximas aulas. Tá? Quitação nada mais é do que a prova do pagamento. É aquilo comumente que nós conhecemos como recibo. Tá? Então, quem aparece com um recibo assinado pelo credor, pressupõe-se, tá, que tem poderes para receber. Uma representação tácita. Então, que alguém chega lá, está assinado o recibo com firma reconhecida pelo credor, ó, eu vim receber tal, tá aqui o recibo, se me pagar eu te entrego, tal, pronto, pode pagar. Tá? A não ser que pela natureza, né, pelas circunstâncias contrariarem a presunção daí resultante. Circunstâncias de caso a caso teria que ser analisado. Tá? Então, só aqui nesse sentido. Aqueles mais afoitos, querer identificar o que é a quitação, podem ir até o artigo 320 já ler o que é a quitação para dar aquela estudada antes da aula, da aula vindoura que nós vamos tratar sobre esse assunto. Então, nesse caso, é a representação. Agora, há uma figura do chamado credor putativo, e aqui é bem interessante. O que é o credor putativo? Está lá no artigo 309. É aquele que tem a aparência de ser credor. Parece ser credor, mas não é. Parece tanto que causa confusão no devedor e o pagamento feito ao credor putativo tem validade. Então vamos ver no artigo 309. O pagamento feito de boa fé ao credor putativo é válido, né? Ainda provado depois que não era o credor. Depois você prova, não, mas não era o credor. Tá? É alguém que aparenta ser credor, tem todas as características de credor, mas não é credor. Acabei de falar instantes atrás, que quando você vai no mercado, a pessoa que está lá no caixa, ou na loja que está lá no caixa, tá? O pagamento feito para aquela pessoa, tá? É considerado válido porque você considera que quem está ali é funcionário da empresa que tem poderes para receber. Tá? Digamos que você compareça a determinada empresa, tá? Compre o produto, passa no caixa, faz o pagamento e daí vai embora. E depois vem o dono da empresa para falar com você, querendo receber e etc., porque quem estava lá no caixa não era funcionário da empresa. Tá? Era alguém que estava passando por ali e se fez de funcionário da empresa e recebeu. Ora, você pagou de boa fé. Você não conhece todos os funcionários daquela empresa. Você nos outros demais funcionários, eles não usam uniforme, não estão identificados e etc. E no único local destinado para o pagamento estava uma pessoa que recebeu. Né? Então o pagamento é considerado válido. O credor putativo é aquele que tem a aparência de credor. Vou dar um exemplo de um caso que ocorreu aqui em Dourados. Um açougue aqui da região, as pessoas fazem compras e vão assinando a nota lá. No final do mês, o dono do açougue faz a apuração das notas, né, e passa na casa das pessoas ou na empresa das pessoas recebendo aquilo que foi consumido durante o mês. Então, uma prática comum com os clientes daquele açougue. Então vão lá, compram tal e etc. Tal, aí no começo do mês passa para receber. E sempre isso era feito pelo mesmo funcionário que andava com o uniforme do açougue, a pastinha tal, com as notinhas tudo. Esse funcionário, eu desconheço o motivo, ele foi demitido. Foi demitido, ganhou as contas e etc. O que aconteceu com esse funcionário? Quando ele foi demitido, ele tinha ainda com ele o uniforme do açougue, a maletinha, com várias notas para receber. Ele aproveitou naquele mesmo dia, que ele deveria passar depois para deixar o uniforme, deixar a documentação, tal, tudo. Naquele mesmo dia, ele passou e recebeu de alguns clientes, deu a quitação, mas ele já tinha sido demitido, já tinha assinado a demissão. E
E daí no outro dia ele foi lá, devolveu a maleta e devolveu os uniformes, pegou o acerto e foi embora. Aí o açougue foi cobrar essas pessoas, ó, cadê? Não pagou e tal? Falou, não, pagamos, tá aqui. Quando que pagamos? Pagamos dia tal, o fulano veio aqui e recebeu. Aí o dono do açougue verificou e agiu de má fé. Não cobrou os clientes porque pagaram para um credor putativo. Era o mesmo funcionário, tudo, só que lá já não era mais o representante. Então, e outra, quem pagou, pagou de boa fé, o mesmo funcionário que passava lá sempre para receber. Tá? Então, isso pode acontecer. Isso é para proteger o devedor de boa fé. Quem de boa fé paga para aquele que tem aparência de credor. Tá? É nesse sentido. Bom, cadê? Que mais tem? Aqui. Tá? Bom, artigo 310, capacidade para dar quitação. Estou me perdendo aqui nos meus rascunhos. Não vale o pagamento cientemente feito ao credor incapaz de quitar. Aqui nós temos que olhar capacidade para a quitação, ele está falando realmente de capacidade mesmo, de dar a quitação. O credor, por exemplo, pode ser um incapaz, um menor de idade. Aí você vai pagar para o incapaz, ele tem capacidade para dar quitação? Não, não tem. Você tem que pagar para quem? Para o representante legal, que é ele que tem capacidade para dar quitação. Então, não vale o pagamento cientemente feito ao credor incapaz. Eu sei que ele é incapaz. Tá? Se o devedor não provar que em benefício dele efetivamente reverteu. Então eu preciso provar o devedor que pagou para o credor incapaz de dar a quitação. Eu preciso provar que o credor recebeu. Às vezes eu consigo provar até pela quitação, pelo recibo assinado pelo incapaz. Que ele recebeu e que o fruto desse recebimento realmente reverteu em proveito dele, ou seja, passou a fazer parte do patrimônio dele. Tá? Não foi destinado para outra coisa. Provando isso, eu provo o fato, ou seja, eu provo o fato que eu paguei para o incapaz e reverteu para o patrimônio dele. Aí ele não tinha como capacidade para dar a quitação, mas acabou que de fato tornou-se em proveito dele. Isso retrata aquilo que vocês viram no artigo 181, no ano passado, lá no Código Civil, que diz assim: ninguém pode reclamar o que, por uma obrigação anulada, pagou a um incapaz, se não provar que reverteu em proveito dele a importância paga. É exatamente a mesma coisa. Exatamente a mesma coisa. Eu paguei, fiz o pagamento a um incapaz. Se eu não provar que se reverteu em benefício dele, eu perdi o pagamento, tenho que pagar para o representante. Se eu conseguir provar, o pagamento é válido, não tem nenhum problema. Essa questão de fazer o pagamento para quem não tem capacidade para dar a quitação. Última senda, o artigo 312 trata do pagamento feito de uma dívida penhorada. Digamos que eu seja devedor, ou vocês melhor, eu não estou devendo nada ainda. Até o final desse coronavírus, vamos dever todos. Mas como disse o Gustavo Lima, só daqui 2 meses. Que vocês devam a quantia de R$10.000 para X. Ocorre que Z é credor de X e X não está pagando ele. Z entra com má execução e penhora essa dívida que você tem com X. É desse fato que trata o artigo 312. Vamos ver. Se o devedor pagar ao credor, apesar de intimado da penhora feita sobre o crédito ou da impugnação a ele oposta por terceiros, o pagamento não valerá contra estes, que poderão constranger o devedor a pagar de novo, ficando-lhe ressalvado o regresso contra o credor. Olha só, o devedor, vocês que deveriam pagar os 10.000 para X, foram intimados de que Z entrou com uma execução e penhorou esse crédito. Uma vez penhorado o crédito, o devedor ele não tem que mais pagar para o seu credor X,
Vocês têm que pegar esse dinheiro e depositar no processo de execução. E aí, tá tranquilo. O que ele está falando é que, devidamente intimado da penhora dessa dívida, se o devedor, mesmo assim, pagar para o seu credor, vocês pagarem para X, poderão ser impelidos por Z para o credor do crédito penhorado a pagarem novamente. A pagarem novamente. Então, nesse caso, é um exemplo muito bom de quem paga mal, paga duas vezes. Tá? Então, vejam só, não é assim as coisas tão simples, né? Quem deve pagar, o devedor, ou a quem se deve pagar, o credor? É se analisar a quem se deve pagar, o credor ou a seus representantes. Se pagar para o incapaz pode ter muito problema. Né? E as figuras do credor putativo e a possibilidade de evitar o pagamento ao credor de um crédito penhorado. Tá? Continuem estudando, seguindo aquele roteiro que eu estou apresentando para vocês. Assistam os vídeos, tá? Leiam o código, leiam o resumo e leiam a bibliografia básica. Dito isso, sejam muito felizes.